Olá, boa noite a todos. Então, hoje estamos conversando em mais uma reunião do Latin Safe. Essa reunião agora no começo de setembro. E para essa reunião, a gente tinha pensado em colocar algumas coisas sobre radioproteção. Houve um problema de agenda com as pessoas que iriam falar aqui hoje conosco, queriam apresentar soluções de radioproteção e, infelizmente, a gente não conseguiu trazer as pessoas que a gente planejava. Então, a gente deixou isso para outra reunião. E para a reunião de hoje, eu vou apresentar um tema que foi interessante, que foi no Congresso Brasileiro de Física Médica. Esse congresso foi realizado aí em agosto, agora no final de agosto. Ele teve um pré-congresso, que foi um pouquinho antes, e depois teve o congresso mesmo, que foi em Santos. Um congresso assim fantástico. Foi organizado pelo Paulo Roberto Costa, que foi o presidente da BFM, e eu participei desse congresso, estive lá, foram pessoas assim fantásticas, tanto nomes nacionais como nomes internacionais da física médica, e até de médicos mesmo. Teve o Donald Frosch, teve o Mahesh, teve a Cynthia McAuliffe, entre outros nomes internacionais, e além de outros palestrantes nacionais físicos assim incríveis. Então, assim, um congresso realmente excepcional. E a aula que eu vou falar aqui, que foi a aula que eu passei lá, foi sobre os aspectos clínicos em tomografia, que ela está em inglês porque foi uma solicitação do Paulo, porque a plateia era mista. Então, os slides estão em inglês, mas acho que dá para todo mundo conversar, mas ao mesmo tempo, acho que fica talvez mais tranquilo para quem quem não tem fluência em português, quem fala mais espanhol pode entender um pouco melhor. Então, aqui sobre os disclosures, sobre os conflitos de interesse, eu fiz uma brincadeira, porque eu trabalho com radiação, então isso aí pode ser um eventual conflito de interesse, tá? E também mais outra coisa, que foi num congresso de física, eu sou médico, então às vezes a discussão dos físicos é muito superior às discussões que os médicos têm, então eu brinquei com isso aqui também. Os objetivos vão ser falar sobre otimização da dose de radiação, falando principalmente em tomografia computadorizada. Eu tenho essa discussão sobre radiação e câncer, que acho que é uma discussão relevante, principalmente para os médicos, mas talvez para alguns físicos, biomédicos também, para uma discussão com a população em geral, que a gente fala muitas vezes assim, radiação causa câncer. Né? Eu acho que esse conceito não é adequado, eu acho que a radiação ela pode causar câncer, é um grande pode, tá? Isso aí, né, assim, e também, da mesma forma, ela pode até tratar o câncer. Então, quando a gente vai colocar um exemplo aqui, isso é um exemplo que eu tenho de um colega meu que é fantástico, é o doutor João Vitor Salvadioli, é de um carcinoma espinocelular, nessa paciente mais velha, que foi tratado com radioterapia, e aqui em 16 meses o câncer estava totalmente resolvido. Vocês vejam que, para quem é médico ou tem conhecimento disso, para tratar uma paciente, uma lesão dessa, uma paciente dessa, teria que ser uma cirurgia assim, devastadora nessa paciente, e aqui a radiação tratando o câncer. E, obviamente, a gente fala de diagnóstico, ela pode detectar o câncer. E aqui é super interessante a história da tomografia, né? Nas décadas de 70, isso eram as imagens que a gente tinha de tomografia. Horríveis, né? Se a gente for comparar com as de hoje, ou mesmo pouco menos de 20 anos depois, essa era a nossa qualidade, com os tomógrafos mais avançados, helicoidais, e depois, pouco menos de 10 anos depois, com os tomógrafos multislice, melhorando ainda muito mais a resolução espacial e temporal, com exames muito mais rápidos e com resolução espacial muito melhor. Um exame desse, por exemplo, com feito menos de 2 segundos, né? E quando a gente fala em detectar câncer, a gente pensando em desfechos efetivos, como redução de mortalidade, eu trago aqui um artigo de 2011 mostrando redução de 20% de mortalidade para câncer de pulmão, utilizando tomografia num grupo de risco de baixa dose. Existe ainda, por exemplo, exames e estudos direcionados para a caracterização de pólipos colônicos, né? Que se mostrou tão efetivo utilizando a tomografia que hoje isso é considerado, está dentro do screening, de opções de screening para câncer coloretal, o uso da tomografia. Então, mostrando a importância da tomografia na detecção de câncer e mudando um pouquinho, talvez, para outros aspectos de redução de mortalidade, aqui o uso da tomografia de coronárias mostrando redução de mortalidade. Então, mostrando aí que a tomografia tem um papel relevante.
E claro que quando você tem um papel relevante desse, tem uma importância dessa, obviamente é esperado que aumente o número de tomografias a partir da sua colocação no mercado. Né? Isso aumentou exponencialmente, a gente tem milhões de tomografias sendo realizadas a todo ano. Né? E, obviamente, isso aumenta, é claro, o tanto de radiação que está relacionado com a tomografia. Isso aqui é mostrando como a tomografia vem aumentando a radiação, e a imagem, a tomografia vem aumentando com o tempo, e isso se mostrando mais evidente quando comparado com a medicina nuclear e a ressonância magnética. Eles mantêm mesmo um platô, pelo menos até 2008, né? E, obviamente, isso aqui mostrando taxas de radiações maiores, sejam mesmo aquelas que são os top 10% dos expostos, eles também têm aumentado com o tempo. Então, obviamente, tomografia tendo um papel relevante na medicina, e isso demonstrando um aumento da radiação derivado dessas imagens aqui, mostrando um gráfico, comparando 1980 com 2006 e mostrando um aumento de radiação relacionada a exames médicos por volta de 18% e aqui 54% como a radiação total de um indivíduo. Então, quando a gente fala em otimização da dose de radiação, ou radioproteção, ou um aspecto da proteção radiológica, a gente tem que pensar naqueles aspectos, né, que a gente fala aqui, que o Dani, por exemplo, já falou, né, sobre isso, a doutora Lisa também falou sobre isso, e aqui um aspecto mais geral, focado talvez um pouco mais no abdômen. Né? Então, assim, aspectos bem clássicos mesmo, que a gente, como médico, e como biomédico e como tecnólogo tem que sempre estar atento, né? São esses aspectos, assim, posicionamento do paciente, né? A gente sabe que se ele não for centrado na mesa, isso tem uma relevância. Se o paciente for colocado mais acima, ele vai ter uma dose de radiação maior ou mais abaixo, ele vai ser subradiado e vai ter uma qualidade pior. Então, isso é fundamental. Isso é fácil de ser caracterizado, né? Na imagem posterior e ver se ele foi bem centrado. Topograma, isso era alguma coisa que já era discutida, acho que o Dani até falou no tórax, a gente falava em não precisar fazer o topograma, que seria uma irradiação desnecessária. Eu particularmente acho isso uma besteira, eu acho que o topograma ele é uma radiação muito pequena e ele auxilia na identificação da área a ser irradiada, então ele é relevante. E hoje em dia também, para se avaliar e fazer um exame bem feito, muitas das vezes a máquina precisa do topograma, ele não vai deixar você não fazer o topograma. Né? Mas é interessante, inclusive, restringir a área que você vai avaliar. Então, por exemplo, se eu for avaliar esse exame e quero fazer uma fase tardia para ver o trato urinário, eu possivelmente poderia deixar essa parte aqui e aquela parte ali de baixo sem ser irradiada na fase excretora. E tirando essa parte, né, eu teria aí 14 centímetros não irradiados e que corresponderia mais ou menos nesse paciente a uma dose de 3 milisievert a menos se eu fizesse essa fase tardia sem irradiar essas regiões e que não tem nenhuma relevância diagnóstica. Então isso é interessante. Isso tem a ver com a área a ser irradiada. O pitch é algo relevante também. A gente sabe que quanto maior o nosso pitch, menor a dose de radiação que a gente está recebendo. Isso foi até uma discussão que eu tive recentemente com um colega sobre isso físico, ele me mostrou que nem sempre o que as máquinas estão mostrando de pitch é a mesma coisa, então a gente vem aprendendo a cada dia, mas de maneira geral, o pitch geralmente, quando efetivamente aumentado, a gente consegue reduzir a radiação caso os outros parâmetros sejam mantidos estáveis. É claro que se aumentar muito o pitch, eu vou ter uma redução da qualidade da imagem, redução diagnóstica, mas hoje em dia tem algumas máquinas que efetivamente podem aumentar o pitch para acima de 3, isso aí com dupla fonte, né, os aparelhos de dupla fonte, e isso tem possibilitado uma redução bem interessante em alguns aparelhos. A gente trabalha na prática com 2 aparelhos desse tipo, a gente tem feito exames, por exemplo, de tórax, abdômen e pelve como esse, com doses muito curtas de 3 milisievert, baixo contraste, aqui um coração também usando 0,4 segundos, 0,2 milisievert de baixo contraste, e lembrando, eu estou reduzindo o pitch, mas assim, sem prejuízo da informação, ou seja, a imagem continua de qualidade muito boa, olha esse coração como é que ficou, excelente, as coronárias estão excelentes, tá? Modulação é algo extremamente interessante, isso aqui foi muito descrito, e a própria a doutora Cynthia McAuliffe comentou sobre isso, que ela foi uma das pessoas a implementar isso na prática clínica. Então, na medida que você vai rodando o seu tomógrafo, né, rodando o seu gantry, na parte que o tomógrafo está no lateral tem mais tecido para ser
penetrado pelos raios-x, então você tem que aumentar a dose, e na parte que está no anteroposterior, ela pode ser reduzida. Isso pode ser acoplado com o aspecto longitudinal, ou seja, a gente tem menos tecido para irradiar no meio da barriga do que teria, por exemplo, aqui na parte do ombro, que tem muito osso. Você pode associar as duas coisas, tendo uma modulação mista, isso é fundamental para ser avaliado. E geralmente tem que ser verificado se isso aí está ligado geralmente nos exames, né? Quilovoltagem MAS é outro tópico interessante que eu vejo sendo muito pouco explorado na maioria dos serviços, tá? Exames que poderiam se aproveitar de quilovoltagem, mudança de quilovoltagem, seriam exames de angiotomografia. A gente, com a redução da quilovoltagem, a gente teria uma maior resolução de contraste, ou seja, o contraste ficaria com maior densidade. E além da redução de dose, então eu tenho uma melhora do contraste com redução de dose. Isso também poderia ser observado em lesões hipervasculares, por exemplo, se eu estou avaliando o paciente com suspeita de carcinoma hepatocelular, ou outros tipos de tumores hipervasculares, como tumores do rim, ou tumores do pâncreas, alguns tipos desses tumores, a gente pode reduzir a dose. Observe como essa lesão no fígado parece isodensa em relação ao fígado, e quando eu estou reduzindo a quilovoltagem, ela fica hiperdensa em relação ao fígado, então mostrando a importância disso aí na redução de dose. É claro que a gente tem que ficar atento, porque às vezes pacientes mais gordos vão ter maior problema, e vai ter problemas de, às vezes, pseudo-realce ou mesmo alterações da atenuação, porque a gente sabe que quando a gente muda a quilovoltagem, a gente muda os números de atenuação dos tecidos de unidades Hounsfield. Outro tipo de paciente que poderia se beneficiar muito de alteração de quilovoltagem são pacientes pediátricos, que muitas vezes fazem exames de tórax. Isso aí não vai ter tanto problema efetivamente mudar a quilovoltagem, você pode ter um benefício da redução da dose. MAS é outro tópico a ser explorado. Obviamente, muitas das vezes a gente está acostumado a fazer um MAS muito elevado, isso dá uma imagem bonita, e às vezes reduzir o MAS pode prejudicar e às vezes o médico não está acostumado. No entanto, tem alguns tipos de exame, principalmente no controle, como cálculo renal, que reduzir o MAS não vai efetivamente alterar o diagnóstico. Então, eu tenho cálculos bem vistos aí no rim esquerdo, um deles minúsculo na imagem de baixo, e aqui no 240 ms, quando eu reduzo esse MAS, vejo que a imagem fica muito mais granulada, mas eu consigo ainda ver os dois cálculos, isso num controle evolutivo, então mostrando que, apesar da imagem mais ruidosa, o diagnóstico foi feito, tá? Já tem até meta-análises mostrando que isso é efetivo nessa avaliação, tá? E, finalmente, técnicas de pós-processamento. Isso aí tem nomes diferentes na literatura, tem múltiplos nomes diversos e tal, então isso aí, cada um vai ter, dependendo da fabricante, vai ter um nome. Isso varia desde filtros que podem ser utilizados após a imagem ser obtida e reconstruída, como filtros duros e moles, né, para pulmão, etc., até técnicas de equação interativa, que isso aí é uma análise matemática mais robusta, que pode ser feita tanto depois dos dados, após a formação dos dados brutos, dados crus, que a gente chama da imagem, ou mesmo antes da formação desses dados crus, isso se forma um loop, né, nessa formação da imagem, no qual o computador vê aquela imagem, compara com o modelo, vê se ela está adequada e vai modificando, para você ter o quê? Você adquirir uma imagem com menor dose e depois desses filtros de reconstrução interativa, você reduzir o ruído e melhorar a qualidade da imagem. Esse é um exemplo clássico, mostrando aqui a Filtered Back Projection, que é a imagem convencional, ruidosa, com uma dose mais baixa. Aqui passando um peso desse Filtered Back Projection, né, melhora um pouco, mas a partir de que eu passo filtros de reconstrução interativa, como esse aqui, que não mexe no Raw Data, mas esse aqui que mexe no Raw Data, você vê efetivamente que a imagem teve uma qualidade melhor, o ruído está menor. Então esse é o objetivo da reconstrução interativa. Ela pode melhorar não só a qualidade, tirar o ruído da imagem, mas também melhorar artefatos, como essa técnica aqui, ou mesmo técnicas mais robustas que podem efetivamente transformar imagens não diagnósticas como essa, com 0,5 milisievert, em imagens que você consegue identificar uma lesão aqui, né, como essa aqui, então melhorando muito. Essas técnicas são interessantes, mas algumas delas não estão disponíveis comercialmente, como essa que eu mostrei, porque o tempo de processamento é imenso, tá? No entanto, uma das empresas, por exemplo, teve uma modificação dessas técnicas, e hoje em dia você consegue ter resultados como esse. Então, uma imagem muito ruidosa, que você vê aqui, uma imagem com ruído adequado, né? No entanto,
A imagem aqui, uma delas é 3,3 milisievert e a outra é 0,5 milisievert, ou seja, 6 vezes, quase mais de 6 vezes menor a radiação. E você vê que as duas são muito semelhantes. E quando você vê aqui a imagem que foi adquirida, até esse nódulo aí está mais conspícuo na imagem que teve menor dose. E quando você vai ver a imagem original é essa. Então, você vê uma imagem muito ruidosa, que depois que foi adquirida com muito ruído, com baixa dose, que depois que foi passado o filtro, ela ficou de uma qualidade bem aceitável à imagem de dose convencional. Tá? Uma das empresas também me impressionou com essa técnica nova aqui também, que eu achei bem interessante. Ela faz através de deep learning, com inteligência artificial e deep learning, que a gente fazia, quando eu comecei a mexer com tomografia multislice, a gente tinha aquelas imagens maravilhosas de tomografia, mas a gente, assim, basicamente esturricava os pacientes, porque a gente dava muita dose sem preocupação, mas as imagens ficavam lindas. Então, esse pessoal dessa empresa pegou essas imagens lindas e usou um algoritmo delas para a máquina entender como essas imagens ficam bonitas, e aí faz, através de inteligência artificial, que as imagens que você adquiriu com baixa dose fiquem tão bonitas quanto. Obviamente, isso que eu estou falando deve ser uma simplificação exagerada do método, tá? Mas o que eu tive acesso foi isso do fabricante. Então a gente vê essa imagem, a imagem de filtro de back projection, que é a primeira aí, está bem ruidosa. Se eu passo um filtro de reconstrução interativa, ela já fica melhor. E se eu passo esse filtro de inteligência artificial, a gente fica uma imagem assim belíssima, né? Assim, a gente vê como é que isso aí tem feito. Eu só queria colocar um detalhe aqui. Muitas das vezes, os fabricantes têm demonstrado isso e mostram isso como se fosse assim, a melhor coisa do mundo. Realmente, essas técnicas de reconstrução interativa são bastante interessantes. Então, eu tenho uma imagem aqui, por exemplo, que foi de 12 milisievert para 3,4. Então, uma redução aí de 4 vezes, né, da dose. E mesmo assim, eu consigo ver as pequenas lesões hepáticas, certo? Então, um prejuízo no ruído, ela está um pouquinho mais ruidosa, mas mesmo assim eu não perdi diagnóstico, tá? Mas o problema que a gente tem que ficar atento é que algumas vezes, veja, que eu modifiquei pela metade, menos da metade, na verdade, essa dose de radiação, houve mais ruído, eu vejo essa lesão aqui, mas essa outra lesão eu não vejo. Então, a gente tem que lembrar que o nosso objetivo não é reduzir a dose, não é fazer o exame com a menor dose. O paciente se submete a uma tomografia quando existe necessidade, o princípio da justificação, e a gente tem que fazer a tomografia otimizada, mas sem perder o nosso objetivo principal, que é diagnóstico. Então, por exemplo, é a mesma coisa se operar o apêndice. Nem todo mundo, eu posso ter apendicite no futuro, então vou tirar meu apêndice. Tirar o apêndice significa submeter uma cirurgia com anestesia com risco. É a mesma coisa, eu posso ter câncer de mama, vou tirar minha mama. Significa que você vai ter risco. Então, assim, na verdade, você está fazendo aquela tomografia porque você tem uma necessidade de fazer ela, uma justificativa. Então, você não vai dar um diagnóstico melhor possível. Reduzir a dose é ótimo, temos que fazer isso, mas sem perder o diagnóstico. Esse artigo mostra o risco de se reduzir muito a dose com técnicas de reconstrução interativa avançadas e perder o diagnóstico. Então, eu mostrei esses exemplos para vocês de reconstrução interativa, acho que é uma excelente opção a ser utilizada, mas físicos, applications da fabricante e médicos têm que atuar em conjunto para achar a melhor imagem possível, com a maior redução de dose possível, sem perder o diagnóstico desses pacientes. Além disso, a gente tem também outros aspectos que podem ser colocados, que é o impacto humano, né, dos protocolos e indicações clínicas. Isso é fundamental, principalmente no abdômen, tá? O abdômen tem uma particularidade que é o número de fases. Então, se eu fizer um exame só com contraste portal, eu vou ter uma dose X. Se esse mesmo exame for fazer uma imagem pré-portal e tardia, eu vou ter uma imagem 3x de dose. Então, isso é fundamental. E vários estudos têm mostrado que uma grande parte dos exames de abdômen tem doses desnecessárias. Nesse estudo aí, até 50% dos exames de abdômen tinha doses desnecessárias, ou seja, fases desnecessárias que não levavam a uma melhora no diagnóstico, tá? Esse é um artigo brasileiro, esse aqui que eu trago, que mostrou que a fase pré-contraste modificou o diagnóstico em apenas um exame de 100 exames. Estou mostrando também que, por vezes, a fase pré-contraste, muitas das vezes, pode ser desnecessária, e a gente tem que ver bem as nossas fases que a gente está fazendo. Então, exemplo,
menina de 18 anos, quase 18 anos e meio, fazendo suspeita de apendicite. Eu vejo o apêndice dela aí normal, ela recebeu uma dose de 3,8 milisívia. Excelente. Só que a pessoa que estava lá protocolando o exame fez também uma fase pré e uma fase tardia. Então ela recebeu o triplo da dose que ela teria que receber para ter aquele diagnóstico de ausência de apendicite. Então esse é um detalhe. Esse é um outro paciente, 53 anos, suspeita de carcinoma hepatocelular porque ele tem cirrose. É um paciente mais velho, com risco de uma doença grave e potencialmente fatal, que é o carcinoma hepatocelular. Então, esse paciente merece todas essas fases, fase arterial, portal e a venosa, para identificar a lesão. Então, essa dose está mais do que justificada para ele. E tem vários algoritmos e diretrizes que mostram isso. Então, assim, nem todo mundo tem que receber a mesma dose. Outros exemplos, paciente com malformações vasculares de alto fluxo envolvendo a parede torácica esquerda. A gente vê essas lesões aí perto das costelas. Esse exame está ótimo, essa fase. Mas foram feitas várias outras fases totalmente dispensáveis desse paciente, levando a ele a ter uma dose 4 vezes maior do que aquele realmente necessitava. Certo? Então, isso é muito importante para a gente ficar atento. Protocolar os exames, né? Outro exame. Esse é um exame de anjo para ver o aneurisma de aorta. Alguém pode até discutir que esse exame ficou um pouco portal, mas de qualquer forma, ele está diagnóstico. Eu vejo o aneurisma, eu posso medir o aneurisma, etc. No entanto, foi feita uma fase pré. A fase pré aqui, a gente poderia discutir se ela realmente ela é necessária. Para alguns pode ser, para outros pode não ser. Para mim, particularmente, eu não acho ela necessária. No entanto, quando a gente vai avaliar, a fase pré-contraste teve uma dose aí quase, não, vai, pouco menos de 2 vezes maior do que a fase arterial mesmo de contraste. Ou seja, a fase menos importante deu uma dose quase 2 vezes maior do que a fase mais importante. Então, isso também é outro aspecto que a gente tem que ficar atento. Por vezes, a gente pode usar técnicas avançadas, como por exemplo, técnicas de dupla energia, para não necessitar de algumas fases. Então, esse aqui é um exame, uma angiografia venosa, e esse paciente tem vários cistos estranhos no fígado. Não foi feita a fase pré-contraste, por quê? Porque eu posso subtrair artificialmente o contraste e eu consigo ver o que é cisto e o que é lesão sólida, e eu não preciso da fase pré-contraste. Então, tudo isso para utilizar aquele princípio velho conhecido de todos, que é o do ALARA, as low as reasonable achievable, para a gente fazer aquela dose necessária, aquela dose menor possível para obter aquele diagnóstico, certo? Outros exemplos, nódulo identificado no ultrassom, uma paciente jovem de 23 anos, fazendo tomografia, um exame que não é justificado. Essa paciente merece uma ressonância magnética que foi feita só posteriormente, que dá 0 de radiação. Então, isso sim, isso já está disponível, isso tem informação disso gratuita e disponível pelo, por exemplo, o Colégio Americano de Radiologia, do Appropriateness Criteria. Esse Appropriateness Criteria é tão relevante que o próprio governo americano tem uma lei federal, daquele Medicare do Obama, que fala que a pessoa só vai ser reembolsada se ela seguir os conceitos do Appropriateness Criteria. Então, isso é um aspecto bem interessante, mostrando a importância disso. Isso está disponível para todo mundo, é gratuito. Você pode entrar lá e ver que essa menina, o exame mais indicado para ela era uma ressonância magnética do abdômen, caso fosse disponível. Né? Ela poderia fazer uma TC de abdômen e pelve com contraste. No entanto, isso dá muito mais radiação e a pontuação dela é inferior à da ressonância, certo? Outro exame vendo por um outro lado, por exemplo, esse caso aqui é um paciente de 75 anos que fez um exame sem contraste, solicitado pelo médico como sem contraste, que deu 3 milissíveis, tá? A dose está adequada. Mas para que era esse exame? É para avaliar metástase hepática. E você tem essa lesão aqui e você não sabe o que é isso. Então, esse exame foi uma dose de radiação sem nenhum significado, porque você não sabe o que é isso. Para você saber o que é isso, tem que fazer outro exame, injetar contraste ou fazer uma ressonância. Então, isso foi uma perda de tempo e de radiação para esse paciente. Se a gente for no Appropriateness Criteria, a gente vai ver que esse exame, o exame indicado para ele é uma TC ou uma ressonância com contraste. A TC sem contraste é o último exame no score. Então, assim, esse exame não deveria ter sido feito, né? Outro exame interessante, aqui um pouquinho mais controverso. Paciente jovem de 21 anos e meio, fazendo um exame com 2 milissíveis, uma dose bem baixa, e está tudo ok, só faz portal. No entanto, é para avaliar a gastroenterite, sem nenhum sinal de complicação. Será que esse exame necessitaria ser feito?
Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Né? Isso não é só no Brasil, parece que é só no Brasil, mas não é. Esse processo de justificação, que eu acho que tem tudo a ver com otimização também, é um problema em todos os países, principalmente em relação a problemas defensivos que vários médicos utilizam, né? Isso tem várias indicações, isso não é só em 2010 como esses artigos, isso está sendo feito hoje. Então, hoje em dia, esse estudo mostrou que as solicitações médicas, por exemplo, para angiotomografia, são muito pobres, você não tem uma definição para que o paciente está fazendo aquele exame. Então, muitas das vezes, até mesmo esses exames, hoje, em 2019, em outros países desenvolvidos, têm problemas graves de justificação. Então, eu acho que, na verdade, como fazer para ver se estamos otimizando o exame, como fazer para ver se nossos exames são bem feitos. Isso é, na verdade, um trabalho conjunto, né? Que a gente faz, por exemplo, com físicos médicos, físicos, biomédicos, etc. Muito com educação, né? Para ver aquela dose menor com a qualidade adequada. Por isso que eu não gosto de falar de redução de dose, como a gente mostrou aqui, mas a dose optimizada e necessária, né, para a gente fazer aquele exame. A educação tem que ser feita, muitas das vezes, na verdade, existe algumas vezes um risco, um medo, talvez exagerado, de médicos e pacientes sobre a radiação da tomografia. E, na verdade, a gente vê que, algumas das vezes, o medo existe na tomografia, existe na anestesia, mas não existe, por exemplo, em pular de parapente. Não existe, por exemplo, em mergulhar. E não existe, por exemplo, em dirigir usando o celular. Então, isso aqui é interessante. Por exemplo, dirigir usando o celular é uma coisa que, às vezes, você vê o seu colega fazendo e fala, olha, isso é perigoso. Ele fala, não, mas é rapidinho. Mas é interessante, você tem milhares de pesquisas mostrando o risco que tem isso. E a pessoa tem medo de operar, por exemplo, o apêndice por causa da anestesia, ou medo de fazer uma tomografia por causa do contraste ou da radiação. Então, o medo, às vezes, não é um aspecto mais como eu posso dizer, mais bem explicado do ser humano, né? Parece que é uma coisa fora do controle. Bem, esse Bone Call for Action todo mundo conhece, foi uma iniciativa de várias instituições mundiais para tentar caracterizar o melhor método de continuar com a radiação nas imagens. Você vê que os primeiros dois processos deles são justificação e otimização, então a importância disso, né? O princípio da justificação a gente já colocou aqui, né? Como esses pedidos médicos não têm justificativa ou têm justificativas erradas, e eu coloco aquele problema, né, assim, uma coisa controversa, que foram discutidas, por exemplo, lá no Congresso Brasileiro de Física Médica, né? Será que o médico, o radiologista, tem que ser o responsável por, às vezes, barrar um exame mal indicado, ou sugerir outro exame, isso principalmente no sistema público, né? Será que ele que tem que ver isso? Em relação à dose, por exemplo, eu mostro isso aqui. Ele tem o mesmo paciente feito no mesmo dia, na mesma hora, né? E a imagem do lado ali, do lado esquerdo está ruidosa, mas diagnóstica, a imagem do lado direito está linda, né? Toda sem ruído nenhum. E quando a gente vai ver, é porque a imagem da direita teve quase 6 vezes a dose da imagem da esquerda. Lembrando que o paciente fez no mesmo dia, na mesma hora. É só que a fase venosa teve 6 vezes mais radiação do que a fase arterial. Vocês veem como isso é importante. A gente tem uma experiência interessante, isso a Lana mostrou aqui outro dia, que é usando o DIR. Então, isso é um negócio super interessante que a gente tem feito, assim, como ver a nossa dose, né? Então, a gente vê todos os exames são feitos dentro dentro da instituição, mapeamos esse exame e comparamos com a dose do ACR na média, na mediana, né, no percentil 95, e vemos aqueles exames que estão acima, principalmente aqueles outliers, aqueles que estão muito acima, e avaliamos esses casos, por exemplo. Né. Isso tem sido bastante interessante. Uma das coisas que me chama a atenção nisso é outra coisa que foi discutida muito, por exemplo, lá no Congresso Brasileiro de Física Médica. Né. Será que esses DLRs, por exemplo, ou esses métodos de avaliação são suficientes? Porque muitas das vezes a gente fica talvez buscando uma dose menor, mas, no entanto, a gente não está avaliando a qualidade. Então, talvez seria um misto de avaliação de qualidade e DLR, né? E, além do que, também é discutido outras coisas, sobre será que eu devo informar essa dose para o médico e para o paciente? Então, são coisas interessantes. Mas, dentro dessas reduções, a gente vê isso aqui também, né? Às vezes, exames que a gente reduz a dose, e parece que tudo bem, só que a gente não vê a qualidade. Então, o exame tem a dose menor,
mas, no entanto, eu não consigo ver as imagens, as lesões que eu via no exame anterior de dose adequada. Então, só reduzir a dose talvez não seja suficiente. Outro exame. Aqui eu vejo um pâncreas, uma lesão cística nítida no pâncreas, qualquer um consegue ver, mesmo uma pessoa que não é médica consegue ver essa lesão no pâncreas. E quando eu vejo aqui um exame de dose menor, ou seja, que vai bater melhor ali no DIR do ACR, a imagem já fica mais difícil de ser vista e ser caracterizada. Então, de novo, às vezes eu penso, não é só reduzir a dose, a gente tem que ver redução de dose junto com a qualidade da imagem para ver se a gente está fazendo a coisa correta, né? Outro exame aqui, só mostrando outro caso clínico bem interessante. Esse é um paciente que chegou para mim que tinha 14 anos, ele tinha dor abdominal intermitente, e ele tinha história, era um linfonodo estável há 3 anos, que nem era tão grande. Então, nesse menino, isso é normal. E aí esse menino foi na pediatra, a pediatra viu o ultrassom, viu que tinha esse linfonodo estável, e aí falou, não, eu vou mandar ele, vou encaminhar ele para um gastro, mas eu já vou pedir a tomografia antes dele ir lá. Então, assim, você vê que você pede um exame inadequado antes de uma avaliação clínica do especialista, para se caso ele já pedisse. Então, você veja como é tudo errado, né? Então, assim, e aí esse exame chegou para mim, era um exame que eu não poderia negar, uma pessoa importante no serviço, que estava desesperada, a mãe desse paciente, e a gente faz o exame. Eu fiz o exame da menor dose possível e fiz essa imagem. Então você vê que é um exame de baixa dose, adequado, né? Mas ele respirou um pouquinho no meio, ele tem uns artefatinhos no meio, mas isso não prejudicou em nada a qualidade do exame. No entanto, o biomédico estava no aparelho, achou que isso iria prejudicar o exame e fez outra série. Então esse paciente recebeu o dobro da dose que ele deveria receber no exame que, na minha perspectiva, não tinha uma indicação tão nítida assim. Então, por vezes, eu acho, por isso que eu falo que tem que ser tudo feito em conjunto, assim. O tecnólogo e biomédico tem que estar junto com o médico para tentar entender a importância que ele tem nessa máquina grande de fazer os exames bem feitos, e isso tudo tem que ser, no meu entendimento, supervisionado por um físico médico para garantir que a dose está sendo bem feita e adequada. Então, aqui a gente viu como a CTC revolucionou a medicina, né? E como isso aumentou o número de exames, né? Esses dois caras, o Alan Cormack e o Gottfried Hausfeld, os dois que ganharam o prêmio Nobel. Muitas das vezes a gente só lembra do Gottfried Hausfeld, que outro dia foi o centenário dele. Mas o Alan McCormick também teve um papel, ele é um físico sul-africano. Os dois ganharam o prêmio Nobel em conjunto de medicina e fisiologia. Vimos alguma controvérsia, né, relacionada a alguns aspectos, principalmente quando a gente fala em efeito estocástico, né, nem por isso eu acho que a gente deve pensar, deixa para lá, vamos irradiar todo mundo. Não. A gente mostrou vários exemplos aí, tem várias iniciativas, inclusive, obviamente, essa aqui que a gente está falando, que é o Latin Safe, para tentar discutir o melhor exame, né. Então, vimos que a otimização é um aspecto importante, e isso não é redução, é otimização da dose, né. Vimos que para isso a gente tem que focar realmente no objetivo do exame, que não é redução de dose, o objetivo do exame é diagnóstico com a menor dose possível, né? E isso aqui são artigos da Cynthia McAuliffe, inclusive, ela tem um artigo agora excelente, que é de 2019, que ela postou, que eu acho que vale a pena, esse é um dos artigos que eu estou tentando colocar em breve dentro do site da iniciativa, com resumo. Esse artigo não é aberto, mas vale a pena demais, todo mundo que puder ler esse artigo. E que o Paracelsus, né, falando aquele negócio, essa frase clássica, né, que o veneno está em tudo e nada é sem o veneno, a dose é que faz aquela coisa sem um veneno ou mesmo um medicamento, né. E finalmente vimos que temos que educar as pessoas envolvidas, né. Muito obrigado, pessoal, é isso.